Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tenham ido bem no simulado e hoje a gente vai resolver algumas questõezinhas, né, que eu tinha preparado para vocês e a questão 58 até a 60 de geometria, ok? Vamos lá para a gente não perder tempo. Bom, a primeira questão dizia o seguinte: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem na produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Então ele deu a imagem aqui pra gente do silo, né? Então ele tem um cone com um cilindro, ok? Tranquilo? E ele continua. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então ele deu uma capacidade de um caminhão aqui pra gente, ok? E ele também fala que o silo fica cheio, ok? Então, ou seja, ele coloca grão daqui até aqui em cima, ok? Até o ápice aqui do cone. Tranquilo? Bom, uma região possui um silo, então eu só tenho um, né? Aqui na imagem ele dá 3 pra gente, então vou focar só em um, ok? E três caminhões, para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Que ele, então ele deu um contexto para a gente. Existe um silo que ele é coberto por grãos, né, enchido com grãos, e para fazer um transporte, né, desses grãos utiliza caminhões, ok? Com 20 metros cúbicos de capacidade, ok? De volume. Então já dá para a gente ter uma ideia do que a gente vai ter que fazer aqui. Calcular o volume de quanto tem no silo, ver o número de viagens, né? Então vamos ver a pergunta exata dele aqui. Então ele dá aqui para a gente uma aproximação para π, fala para a gente usar 3, e pergunta o número mínimo de viagens que os caminhões precisarão fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados, ok? Aqui eu não coloquei as alternativas, mas vocês fizeram lá, né? E a gente vai chegar no mesmo valor. Ok? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Calcular todo o volume do silo para ver quantas viagens eu vou precisar fazer. E lembrar que eu tenho 3 caminhões para cada viagem, ok? Então, primeiramente, vamos anotar alguns dados aqui, né? Então, eu tenho a aproximação de π, aqui que ele deu, π igual a 3, a capacidade de cada caminhão, quantos caminhões eu tenho, aqui a anotação, né, para como a gente vai calcular o volume do cilindro e como vai calcular o volume do cone. Porque se a gente pensar para calcular o volume total do silo, né, a gente tem que somar o volume do cone, daqui do cone, com o volume do cilindro aqui embaixo. Ok? Então tem que fazer a soma desses volumes. Tranquilo? Então vamos pegar um espacinho aqui para a gente, né? Nossos dados aqui, ele quer o número de viagens. Então o primeiro passo é a gente calcular os volumes. Tranquilo? Aproximando aqui. Então do primeiro, vamos calcular do cilindro. Volume do cilindro. Então o volume do cilindro é π. O π a gente sabe que é 3. Ok? Vezes r ao quadrado. Se a gente olhar aqui na figura, o nosso r é 3. Então 3 ao quadrado. Vezes h. O h é 12. Ok? Então esse é o volume do nosso cilindro. Então, 3 vezes 3 ao quadrado é 9, vezes 12. Ok? Para acelerar aqui, né, se a gente resolver essa continha, vai dar 324 metros cúbicos. Bom, agora o volume do cone. Volume do cone, né? Então eu tenho que o volume do cone é π, que é 3, r ao quadrado, que é 3 também, se a gente olhar aqui na figura, ó, o raio está aqui, ó, aqui embaixo. Então é 3 ao quadrado, vezes h, que também é 3, né? Tudo isso dividido por 3. Então eu posso simplificar esse aqui, esse 3 com esse 3, então eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, que dá 27 metros cúbicos. Ok? O meu volume total, então, vai ser 324 mais o 27. E se você fizer essa continha, vai dar 3, 5, 1 metros cúbicos.
Tranquilo? Então eu sei que no meu silo cabe 351 metros cúbicos. Aí para mim saber o número de viagens, então vamos primeiro fazer dar uma facilitada aqui pra gente, né? Então cada caminhão cabe 20 metros cúbicos, só que em cada viagem eu tenho 3 caminhões. Então em cada viagem eu posso levar 20 vezes 3 metros cúbicos, né? Que me dá 60 metros cúbicos em cada viagem. Então, cada viagem eu levo 60 metros cúbicos. Para mim saber quantas viagens eu vou fazer, eu pego o meu 351, o meu volume total, e divido por 60. Tranquilo? Fazendo essa conta, a gente vai chegar em aproximadamente 5,8. Aí você vai me falar, Carlos, quando eu estava fazendo o simulado, não tinha essa alternativa. Essa alternativa não estava lá. Então, pessoal, a gente tem que pensar assim. Como a gente está falando em número de viagens, não dá para mim fazer meia viagem. Então, não dá para mim fazer 0,8 viagens. Eu tenho que arredondar esse número para cima, né? Para compor todas as viagens. Ou seja, a minha resposta é a alternativa que marca o 6, né? Não dá para mim falar que alternativa que é, porque a alternativa é aleatória, né? Mas a resposta é 6 viagens, ok? 6 viagens. Ok? Aí vocês marquem lá. Bom, vamos para o próximo exercício. Vou desligar minha câmera aqui para sair da frente das alternativas. Bom, a primeira alternativa que diz pra gente, uma torneira do tipo 1/4 de volta é mais econômica, já que seu registro abre e fecha bem mais rapidamente do que uma torneira comum. A figura de uma torneira do tipo 1/4 de volta tem um ponto preto marcado na extremidade da haste de seu registro. Então isso aqui é interessante para a gente grifar. Que se encontra na posição fechado. E para abri-lo completamente, é necessário girar 1/4 de volta no sentido anti-horário. Considere que a haste esteja paralela ao plano da parede. Ok, então ele deu essa figura para a gente e descreveu essa situação, né? E se a gente observar, o ponto preto está bem aqui. Sei que às vezes parece difícil de ver, mas isso é até proposital, né? Para ficar um pouco mais escondido. Mas aqui é só você ler, né? O ponto preto está marcado na haste, né? Então aqui eu tenho a haste, aqui está bem informando onde está a haste. E o ponto preto está aqui na extremidade. E aqui eu tenho a parede que ele descreve também. Aí ele me pergunta, qual das imagens representa a projeção ortogonal na parede da trajetória traçada pelo ponto preto quando o registro é aberto completamente? Então ele quer a projeção desse ponto na parede, que está paralela. Então aqui na parede. Ok? E quando o registro está aberto completamente, ou seja, ele vai girar a haste 1/4 de volta no sentido anti-horário. Então se eu desenhar um relógio aqui, né? Meio relógio, né? Só um círculo aqui para a gente ver, com marcações, e pensando que meu ponto preto está aqui em cima, então o sentido anti-horário, né? O relógio ele anda para cá. Se eu quero ir no sentido anti-horário, eu quero ir no outro sentido. Quero ir para cá. Ok? Para cá, assim. Né? Tranquilo? E ele fala que gira 1/4 de volta. Então, 1/4 de volta, eu vou girar e vou parar aqui. E essa é a projeção que vai fazer na minha parede. Ok? Porque a parede está paralela, então a parede vai traçar vai ter esse traçado aqui, né? Comportamento da haste de alguém que está vendo na parede. Tranquilo? Se eu olhar nas alternativas, né? A A com certeza não é. A B também não, nada a ver, né? A C também não. A D é exatamente a nossa imagem que a gente desenhou, ok? Aí é só ir lá e marcar a alternativa D. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Na última questão, a gente tem a seguinte pergunta. Se um tetraedro regular e um cubo têm áreas de superfície iguais, a razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo é igual a... Bom, ele deu duas figuras para a gente, pediu para comparar a área delas, né? Para comparar a razão entre os comprimentos, né? Perdão. E ele fala que as áreas são iguais. Então, o primeiro passo é a gente lembrar o que são essas figuras. Então, eu coloquei aqui pra gente. Esse aqui é o nosso tetraedro. Ok? Tetra. E o nosso cubo.
Isso, a gente viu, a gente resolveu alguns exercícios de tetraedro e alguns exercícios de cubo. O tetraedro, o que ele é? Ele é uma pirâmide triangular, então com uma base triângulo, só que ela tem um detalhe importante, né? Por isso que ela tem esse nome diferente. Ela tem todos os seus lados iguais, ok? Todos os triângulos da pirâmide, né, são iguais. E como é um tetraedro regular, todos os lados dela também têm o mesmo valor, né? Então tá aqui marcadinho o A, né? Em cada lado, porque todos eles têm o mesmo valor. E um cubo é um quadrado, né? O que a gente sabe, né? É um prisma, né? Formado por quadrados, que tem todos os lados de mesma medida, né? O L aqui, por exemplo. Tranquilo? Todos os lados do cubo são iguais. E como ele falou das áreas, eu coloquei as áreas aqui pra gente também. Então, se a gente vê, no tetraedro, eu tenho 4 triângulos. Eu tenho um aqui, eu tenho aquele ali lá do fundo, eu tenho esse aqui da frente e eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho 4 triângulos. E 4 triângulos com lados iguais, que são equiláteros. Então, essa formulazinha aqui é a área do triângulo equilátero, né? Aquela formulazinha que pra gente lembrar. Como eu tenho 4, a área total do meu tetraedro é 4 vezes a área de triângulos equiláteros, ok? De medida A aqui, né? E no meu cubo, a área vai ser 6 vezes a área de um quadrado, né? Porque eu tenho 6 quadrados no cubo, ok? Bom, o que ele está perguntando? A razão entre o comprimento das arestas do tetraedro e o comprimento das arestas do cubo. Razão é uma fração, então o que ele quer é a razão do tetraedro sobre o comprimento da aresta do cubo, o L. Ok? Ele quer essa razão. Então a gente tem que determinar isso. E como a gente chega nisso? Bom, ele fala pra gente que as áreas são iguais, né? As áreas da superfície são iguais, por isso que eu coloquei a área aqui. Então a área do tetraedro vai ser igual à área do cubo. Ok? Bom, a área do meu tetraedro é essa daqui. Eu posso simplificar aqui, né, esse 4 com esse 4. Então, a minha área vai ser só o A ao quadrado raiz de 3. Ok? A ao quadrado raiz de 3. E a área do meu cubo é 6 L ao quadrado. Bom, agora daqui, né, nessa equação que a gente tem, eu tenho que chegar aqui. Tranquilo? Então, eu vou passar o meu L ao quadrado para o outro lado. Então, eu vou ficar com A ao quadrado raiz de 3 sobre L ao quadrado igual a 6. Porém, eu tenho que tirar esse raiz de 3 daqui. Então, eu vou passar ele para o outro lado. Então, eu vou ficar com A ao quadrado sobre L ao quadrado igual a 6 raiz de 3. Como a gente vê lá em álgebra, né, eu não posso ter essa raiz aqui embaixo. Então, eu tenho que racionalizar, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Essa raiz de 3 com essa raiz de 3 cancela a raiz, né? Então, eu vou ter que A ao quadrado sobre L ao quadrado é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Ok? Vou passar aqui para o próximo slide porque eu estou sem espaço, né? Sou muito espaçoso, então eu tenho ali que A ao quadrado, L ao quadrado é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. Essa continha aqui eu posso simplificar o 6 com 3. Então eu vou ficar com A ao quadrado é igual a L ao quadrado 2, né? 6 dividido por 3, raiz de 3. Nossa, o exercício já está quase tomando forma, ok? Esse quadrado está nas duas frações, né? Então eu posso colocar ele para fora, assim, ó. Posso colocar ele para fora. Isso aqui é a mesma coisa. Estou fazendo passo a passo para a gente ver, né? 3, ok? Aí o que eu faço? Passo essa potência desse lado para o outro lado com
com a operação inversa, né? Vou colocar isso aqui em cima pra gente. Continuação. Então, se eu passar uma potência para o outro lado, ela vai passar como uma raiz, né? Então, raiz quadrada. Então, vai ficar A sobre L, que é o que eu quero, como a raiz quadrada do 2 vezes raiz de 3, né? Só que se eu olhar nas alternativas, não tem nada assim nas alternativas. Na alternativa está diferente, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Manipular essa raiz, colocar essa raiz separada para cada caso. Então, eu posso, como é uma multiplicação, eu posso colocar a raiz quadrada aqui no 2 e colocar a raiz quadrada aqui, né, no 3, no raiz de 3. Assim. Bom, aqui é uma raiz quadrada, né? Tem aquele doisinho escondido e aqui também. Como eu tenho a raiz da raiz, eu posso multiplicar essas raízes, né? Plural de raiz. Então, eu vou ter que raiz de 2 vezes a raiz ao quadrado vezes a raiz ao quadrado, vai ficar a raiz à quarta de 3. E essa é a nossa resposta. Tranquilo, gente? Tem a alternativa lá. Deixa eu até colocar com uma corzinha diferente aqui. Que esse exercício ele não é complicado por causa da geometria, ele é complicado pela álgebra, né? Bom, muito obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham ido muito bem no simulado. E caso vocês tenham errado alguma dessas questões, eu espero que vocês tenham entendido toda a resolução. Obrigado e até mais. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou resolver aqui com vocês as questões de simulado, as 3 questões de simulado que fui eu que fiz. Se alguém tiver alguma dúvida, não se acanhe de me mandar mensagem, tá? Pode mandar mensagem que eu explico e a gente resolve aí da melhor forma para vocês conseguirem entender, tá? Bom, a primeira questão era referente às pirâmides do Egito. Elas são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Sua edificação começou no Antigo Império por volta de 2686 a 2151 a.C. e perdurou até o século IV d.C. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Há 623 pirâmides catalogadas, no entanto, as 3 mais conhecidas são Quéops, Khafre e Mycerinos, na Península de Gizé. Aqui tem as figuras, né? E a gente aqui, como a gente está falando de geometria, né? A gente já olha que a gente tem uma pirâmide, e aqui mais dá para visualizar, acredito que seja essa daqui, de base quadrangular, né? E já dá para você verificar isso aqui. Então, qualquer conta que eu tiver que fazer, eu já sei que eu tenho uma pirâmide quadrangular para trabalhar, né? Então, estou marcando aqui de preto para vocês a nossa pirâmide. Bom, a pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo, com 230 metros de aresta na base e sua altura é de 147 metros. Então, ele me dá o azinho da base, que é a aresta da base, né? Então, a asinha da base é esse aqui. E ele me dá a altura da pirâmide, né? Então, lembra que a altura da pirâmide é aquele segmento de reta que faz 90 graus com o plano da base, né? Então, aqui é a altura. Ela é constituída por 2,3 milhões de blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com a força de 100 mil homens. A segunda maior pirâmide na Península de Gizé foi edificada para abrigar o corpo de faraó Khafre, com 143 metros de altura e com aresta da base de 215 metros. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, a maior do mundo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Já a menor deste grupo das 3 foi construída pelo corpo de Mycerinos, que reinou entre 2532 e 2503 a.C. Filho de Khafre, então reparem, né, que esse daqui é o Khafre e esse aqui é o filho dele.
né? Então tem uma ligação aqui, e portanto neto de Quéops, né? Por quê? Porque o Kéferen era filho de Quéops e o Miquerinos era filho de Kéferen. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. Mas eu não tô aqui pra gente ficar falando de história, né? Eu dei uma explicadinha aqui, né? Quem é filho de quem, mas o nosso intuito aqui é saber a área e o volume da pirâmide de Quéops, que é a primeira pirâmide, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a gente tem a altura e a aresta da base dela. Bom, então eu vou tentar fazer um desenho aqui, mais ou menos. Vocês sabem que eu não sei desenhar muito bem, né? Então, a gente tem aqui a nossa pirâmide de Quéops desenhada aqui, né? Então, a gente tem a altura dela, que é aquele segmento de reto que faz 90 graus com o plano da base. Então, a gente sabe que aqui a altura vale 147 metros. E ele fala a aresta da base, que vale 230. Então, a aresta da base vale 230 metros. Então, eu tinha anotado aqui, né, mas eu fiz um desenho aqui só para a gente se localizar e ficar mais fácil aí da gente visualizar a resolução. Então, a área, gente, sempre que ele me pede a área, ele não fala, é a área da base, é a área da lateral, é sempre a área total, tá? E aí a gente tem que lembrar que a área total de uma pirâmide, a gente tem que somar a área da base dela, mais a área da lateral, né? Das laterais aqui, que são 4 triângulos, né? Então, a gente vai se fazer separadamente. Primeiro eu vou achar a área da base, depois eu acho a área lateral e soma as duas, tá? Então, a área da base, como a gente tem uma pirâmide quadrangular, né? A gente para aqui, ó, tem 4 vértices na base. Então, a gente tem um quadrado, né? E como que a gente acha a área de um quadrado? É a aresta da base ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que eu falar que é o lado ao quadrado, né? Eu coloquei a aresta da base porque ele me deu o valor de aresta da base, tá? Por isso eu chamei de aresta da base aqui, mas é igual ao L ao quadrado. Então, a aresta da base vale 230 ao quadrado. Lembra que quando eu estou falando ao quadrado, eu estou fazendo o número vezes ele mesmo 2 vezes, né? Então, eu faço 230 vezes 230 e eu chego que eu tenho uma área da base de 52.900 metros quadrados, né? Então, se eu estou falando de lado vezes lado, então aqui é metro vezes metro, né? Eu estou fazendo já uma revisão aqui para vocês, né? Então, metro vezes metro, então eu tenho metro ao quadrado, né? Não se esqueçam das unidades, principalmente é o pessoal que vai fazer FUVEST segunda fase. Agora eu vou precisar apagar ali, né? Que servir do metro ao quadrado. Porque a gente vai achar a área lateral, né? E aí, a área lateral é 4 vezes, por quê? De onde sai esse 4, né? Porque eu tenho uma pirâmide quadrangular. Então, eu tenho 4 faces. Vocês reparem aqui, tem uma aqui atrás, uma aqui na frente, uma aqui na lateral e uma lá atrás, né? Então, eu tenho 4 faces. Então, eu faço 4 vezes a área de um triângulo, né? Ó, o triângulo aqui, que é base vezes altura. Então, aqui eu especifiquei bem, né? Que é a altura do triângulo, tomem cuidado para não usar a altura da pirâmide dividido por 2. Bom, mas a altura do triângulo eu não tenho, né? Eu tenho a altura, eu vou fazer de uma outra cor aqui, gente. Eu tenho a altura da pirâmide. Eu não tenho essa altura aqui, que é a altura do triângulo, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Altura do triângulo. Então, para achar a altura aqui do triângulo na lateral, a gente tem que usar o Pitágoras, né? Ó, reparem que aqui a gente forma um triângulo e a gente consegue achar. Por quê? Lembra que esse segmento que eu acabei de passar aqui, ele é chamado de apótema, né? E no caso da pirâmide quadrangular, o apótema é o valor da aresta da base. Então, eu vou colocar aqui
Esse Azinho é a aresta da base dividido por 2, certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui para achar a altura do triângulo. Então, repare que meu ângulo reto está aqui. Então, quem está de frente para ele é a hipotenusa, que é a altura do triângulo. Quem está de frente para a hipotenusa é o cateto oposto, que no caso aqui é a altura da pirâmide, que eu chamei só de H. E o outro é a apótema, que é o cateto adjacente. Então, substituindo valores, né? Então, aqui, lembra, então vai ser 230 dividido por 2, que dá 115, tá? E a altura da pirâmide, que é 147. Então, fazendo, né, lembrando que aqui é 115 vezes 115 mais 147 vezes 147, me dá esses valores de 13.225 mais 1.609. Então, somando, eu chego em 34.834. Aqui eu só repeti o passo, e aí eu coloco a raiz, né? Eu tenho quadrado, para tirar o quadrado do lado, eu jogo para o outro lado com a raiz. Aqui eu poderia fatorar, porém eu não vou fatorar, porque se vocês olhassem lá na resposta de vocês, eu não fatorei, pessoal. Eu deixei raiz de 34.834 metros, tá? Então, agora descobrindo isso, aqui eu fiz uma simplificação, né? Então, eu cortei esse 4 com esse 2. 4 dividido por 2 fica 1 embaixo e 2 em cima. 1 embaixo não precisa colocar. Então, fica 2 vezes a base vezes a altura. Bom, a base, né, do nosso triângulo aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor aqui pra gente. Deixa eu ver, um amarelinho. Nosso triângulo aqui, ó, a base dele é a aresta da base da minha pirâmide, então eu tenho 230 e a altura a gente acabou de calcular. Então, aqui eu fico com 460, então eu só faço essa conta, eu não tenho nada para fazer aqui. Raiz de 34.834. Volto na fórmula da área total e faço a soma. Daqui eu não tenho muito o que fazer, tá? Eu não posso somar esse 52.900 com 460, porque ele está acompanhando, ele está multiplicando a raiz. Eu precisava saber o valor para depois somar. Né? Sempre multiplicação e divisão antes da soma e subtração. Então, aqui é isso. Esse é o valor da área total, né? Então, não tem mais o que fazer. E, por fim, ele me pede o volume, né? E aí, a fórmula do volume da pirâmide é 1/3. 1/3 da área da base vezes a altura. Então, basicamente, eu tenho tudo, só toma cuidado aqui que eu tô falando da altura da pirâmide, né? Então, eu vou escrever aqui na lateral, porque aqui tá cobrindo, então fica 1/3. A área da base é 52.900. Então, toma cuidado que quando eu tenho um A maiúsculo, eu estou falando de área. E quando eu tenho um A minúsculo, eu estou falando de aresta. Tá? Então, aqui é a aresta. Bom, então, vezes a altura que a gente achou não, desculpa, que o enunciado nos deu, que é 147. Então, quando a gente fizer essa conta, a gente chega em... Deixa eu apagar aqui esses desenhos. A gente chega em 2.592.100 metros cúbicos, né? Por que é um número tão grande? A gente tá falando daquela pirâmide, né, pessoal? Por isso que deu um valor tão alto. Mas não é o valor real, tá bom, pessoal? É um valor aproximado, porque né, foram valores, assim, não... que eu coloquei, que eu pensei, né? Não são valores reais, tá? Então, eu espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiver, pode me perguntar a qualquer momento aí. O segundo exercício está falando que uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Então, sempre que a gente tem um exercício, o ideal é que a gente desenhe. Mesmo que você seja que nem aqui no de desenho, é importante vocês fazerem o desenho para conseguir visualizar o que a gente está tendo aí, né? Então, a gente tem um prisma, né? No caso, só questão para vocês saberem.
quando você não vê as arestas, você desenha pontilhado ou tracejado, né? Certo é tracejado. Mas, enfim, com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento, está sendo construído um novo modelo com as medidas da aresta da base duplicada. Então, a gente tinha esse modelo aqui que é a aresta da base A, AB, né? E aí eles resolveram mudar e fazer uma maior. Uma com aresta da base maior, entretanto, a altura não tem alteração. Tá bom? Então, eu vou ter uma aresta maior, o dobro, né, para ser mais específico, porém a altura aqui é a mesma. Certo? Aqui no caso ficou parecendo que a altura mudou, mas a altura aqui é a mesma que a altura daqui. Então, H igual a H, porém aqui é 2 vezes a aresta da base antiga, né? Que é essa aqui. Então, aqui é o modelo antigo e aqui é o modelo novo, né? Que é 2 vezes a aresta da base do antigo. Em relação ao modelo antigo, o volume do novo modelo é. Então, a primeira informação e única, basicamente, que eles nos dão é essa parte que a aresta da base nova é igual a 2 vezes a aresta da base antiga. O volume, toma cuidado, pessoal, a gente acabou de ver um exercício de pirâmide onde o volume era 1/3 da área da base vezes a altura. No caso aqui, como a gente tem um prisma reto com base quadrada, a gente usa que é a área da base vezes a altura apenas, tá? Então, a área da base, como que eu calculo, né? Eu calculo como sendo a aresta ao quadrado, né? Ou lado ao quadrado. Então, repare que a gente só usou basicamente a fórmula do quadrado, né? Nesses dois exercícios. Então, primeiro eu vou calcular quanto que era a área da base antiga. A área da base antiga é a aresta antiga ao quadrado. É esse o valor, né? Se eu substituir um valor aqui, eu vou fazer um valor depois para vocês verem, seria isso daqui. E aí eu vou substituir isso na minha fórmula, né? E quanto que vale a área da base? Vale a aresta da base antiga ao quadrado. É esse o valor que vale a minha área da base, tá? E vezes a altura. Então, eu fico com isso aqui, essa equação sendo a do volume antigo. Aí, para o volume novo, o volume novo, a gente acha a área da base, que é 2 vezes a área da base antiga ao quadrado. Então, fica, quando eu tenho assim, eu posso separar como se fosse 2 ao quadrado, vezes a aresta da base antiga, né, aqui é antiga, tá? Ao quadrado. Então, fica 4 a aresta da base antiga ao quadrado. Então, o volume novo eu chego em 4 vezes a área da base antiga ao quadrado vezes a altura. E aí, você vê que até se eu separar, né? Se eu separar aqui, ó, esse daqui aqui, o volume antigo, né? Ou outra forma de escrever, a gente pode falar aqui volume antigo. Não. Acho que assim vai confundir mais vocês. Vamos continuar pensando nos outros jeitos. Então, quer dizer que o volume novo é 4 vezes o volume antigo, ou seja, ele quadruplica, tá? Então, é 4 vezes maior do que o volume antigo. E aí, para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor, né, que às vezes fica meio superficial, só com letras, nomes, né, essas coisas, a gente vai tentar fazer com um exemplo. Então, a gente vai falar que a altura é 1 e que a aresta da base antiga é 1 também, tá? Só para ficar bem visível para vocês. Então, o primeiro passo foi descobrir o quê? A área da base antiga, que é a aresta da base antiga. Então, a aresta da base antiga agora para a gente vale 1.
1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, o volume vai ser o quê? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 1, a altura é 1, então meu volume é 1. Então, meu volume antigo deu 1 e minha área da base antiga deu 1 também. E agora, para o novo, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, fica 2 vezes 1 ao quadrado, né? A aresta da base antiga vale 1. 2 vezes 1, 2, elevado a 2 é 4. Então, a área da base antiga dá 4. Aí, eu vou lá na forma do volume, que é o volume é igual à área da base que me deu 4, vezes a altura, que me dá 4. Então, o volume do novo é 4 e o do antigo é 2. Então, o volume do novo pelo volume do antigo me dá a relação de quanto que é maior. Então, ó, ele é... E aí, se você jogar esse volume antigo para cá, você vê que o volume do novo é 4 vezes maior que o volume do antigo. Espero que tenha dado para entender, mas a alternativa era que falava que quadruplicava, ou que era 4 vezes maior, tá? E por fim, o último exercício. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura e base de 20 por 10. Então, fazendo o desenho aqui, eu já até fiz aqui no site para não ficar tão torto, né? Então, a gente tem 20 por 10 e uma altura de 10. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido, e quando ela é levada ao congelador, seu volume aumenta em 25%. Ficando com consistência cremosa. Inicialmente é colocado na embalagem uma mistura com volume de 1.000 centímetros cúbicos e sabor chocolate. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor, não saber, né, gente? Sabor morango, de modo que ao final do processo a embalagem fique completamente preenchida com sorvete e sem transbordar. O volume máximo em centímetro cúbico da mistura sabor morango que deverá ser colocada é... Então, a primeira coisa, eu vou descobrir quanto que é o volume da minha embalagem. Qual que é o volume dessa embalagem? Quanto cabe aqui dentro? Então, o volume é base vezes altura vezes a largura, né? Então, 20 vezes 10 vezes 10, que dá 2.000 centímetros cúbicos. Então, esse aqui é o valor do volume da minha embalagem do sorvete. Depois, eu sei que ele preencheu com 1.000 centímetros cúbicos de chocolate, e esse 1.000 centímetros cúbicos é 100%. E aí, eu sei que aumenta 25%. Então, eu preciso saber quanto é 25% de 1.000, para saber qual que é o total que tem dentro da minha embalagem, que é chocolate, né? Então, 25% é X, eu não sei quanto que é. Então, faz a regra de 3, né, aqui, então fica 100 vezes X é igual a 1.000 vezes 25. Pode cortar esses dois zeros, com esses dois zeros, então fica 10 vezes 25. Ah, e tá escrito aqui embaixo. X é igual a 250 centímetros cúbicos. Então, no total de chocolate, ele tem 1.250. Então, tem aqui na caixa, quando ele já tá cremoso, eu tenho 1.250 centímetros cúbicos. Porém, aqui, agora eu posso descobrir qual que é o volume de morango, né? Que eu tenho, quanto que é o total da minha embalagem, sem quanto que eu já tenho de chocolate. Então, fazendo essa subtração, eu chego em 750. Porém, gente, não esqueçam, tá? Esses 750 eu já estou contando com esses 25% a mais. Então, eu preciso retirar 25% de 750 para saber qual que é a massa líquida de sabor morango que eu tenho que colocar.
Por quê? Porque, lembra, lá no enunciado, tá ficando meio bagunçado, né? Deixa eu apagar isso aqui também. Então, lá no enunciado, ele fala que, ó, você adiciona lá a quantidade de mistura líquida e depois ela cresce 25%. Então, eu tenho a mistura líquida mais 25%, que é o rendimento. Então, o volume do líquido e é 25% do quê? 25% do volume líquido, né? Lembra que a gente fez aqui, ó, 25% do volume líquido de chocolate deu 250 e agora a gente não sabe quanto que é esse volume líquido de morango, o que a gente quer saber. Então, 25%, tudo que é por cento quer dizer que é dividido por 100, tá? Então, é 25 dividido por 100. E 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Então, aqui eu fiz 1, né, que tem aqui, ó, 1 na frente, e somei com 0,25. E vai me dar 1,25 volume do morango no líquido. Então, agora é só fazer a equação, passa esse 1,25 dividindo, e eu chego em 750. Desculpa, eu chego aqui, 750 dividido por 1,25 é 600 centímetros cúbicos. Lembrando que para fazer uma conta com vírgula, a gente tem que igualar os números de casas decimais. Então, aqui ó, eu tenho duas casas decimais, então aqui eu preciso ter duas casas decimais. Corta, fica 75.000 dividido por 125, tá bom? E aí eu chego em 600 centímetros cúbicos, tá bom? Bom, era isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, é só me perguntar. E boa sorte, pessoal. Até a próxima. Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vou começar agora a resolução na questão 61, 62 e 63 do nosso último simulado, do fim do simulado. O seguinte, aqui nessa primeira questão, ele conta como que funciona mais ou menos o jogo da bocha, e ele informa pra gente que o raio da bocha é 5 centímetros e o raio do bolim é 2 centímetros. O ponto C e o ponto O, eles são o centro de cada bolim, né, de cada bolinha. Então, e também a gente tem essa distância. O enunciado solicita para a gente descobrir o quociente, a razão, a divisão entre essa distância D e o raio desse bolinho menor, certo? Então, a grande questão desse exercício é conseguir sacar isso daqui, que é o seguinte. A gente forma um triângulo retângulo aqui, a hipotenusa vai ser formada pela soma do raio, que como está encostando uma bolinha na outra, fica a soma dos raios delas. E aí fica 5 mais 2, isso vai dar 7. Esse D, que é o que a gente quer descobrir, e essa distância aqui a gente também consegue descobrir, esse cateto aqui. Por quê? Porque ele vai ser o raio do maior menos o raio do menor, certo? Então fica dessa maneira. Montando o Pitágoras, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo os valores, então 7 ao quadrado vai ser igual a 5 menos 2, isso ao quadrado, mais C ao quadrado. Desenvolvendo essa conta, né, e passando para o outro lado esse termo aqui, para 3 ao quadrado, passa para o outro lado menos 9. Então, a gente tem o seguinte resultado, que C vai ser igual a raiz quadrada de 40. Porém, para facilitar o nosso cálculo, a gente pode racionalizar isso daqui. E aí fica C é igual a 2 raiz quadrada de 10. A gente chegou em um resultado, porém, esse não é o resultado que a gente quer ainda. A gente descobriu só a distância D. O que o enunciado pede é a razão entre essa distância D e o raio do bolinho. Então, fica C dividido por 2, por exemplo. Então, 2 raiz quadrada de 10 dividido por 2, isso vai ser igual a 10, né? Basta a gente cortar aqui o 2. Essa é o resultado do primeiro exercício. Na questão 62, ele nos pergunta quantos sorvetes a gente consegue embalar, e a gente tem uma característica desse tipo de sorvete, né? Que é a seguinte: essa parte inferior aqui ela é formada só por chocolate, enquanto a de cima eles preenchem de sorvete de baunilha. Ele dá outras informações pra gente, como por exemplo, adotar π igual a 3
e as alturas respectivas. Então, o primeiro passo que a gente pode seguir nesse exercício é o seguinte: a gente tem uma semelhança de triângulos para conseguir descobrir esse raio dessa base aqui. Então, no caso, ficaria 4 está para 20, que é 5 mais 15, então 4 está para 20, assim como x, que é a medida que eu quero descobrir, está para 15. Desenvolvendo essa continha, a gente tem que x é igual a 3, ó, certinho, 4 está para 20, x está para 15. Pronto, a gente descobriu o primeiro passo. Agora, qual o segundo? O segundo é calcular o volume de cada sorvete. Então, eu preciso saber quanto de chocolate eu vou colocar em cada cone, né? Aí fica área da base vezes a altura, dividido por 3. Esse é o volume do cone. Então, a área da base é π vezes r ao quadrado. Já substituindo, então, π, ele pede para a gente adotar como 3. R ao quadrado desse cone inferior, desse cone menor, é 3. A gente acabou de descobrir. Então, 3 ao quadrado vezes 15. A gente pode simplesmente cortar esses 3, né? Então, um dos 3 no caso. E aí a gente tem que o volume do cone de chocolate é igual a 135 centímetros. Vamos fazer a mesma coisa para o outro cone. Mas qual é o detalhe? O outro cone, a gente tem somente o tronco dele. Então, a gente tem que fazer uma diferença. Então, área da base vezes a altura. Π, 3 novamente, como o enunciado solicitou. O r ao quadrado, 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Resolvendo a continha, a gente tem 320 centímetros cúbicos. Mas lembra, é a diferença. Eu quero só o tronco, eu só quero só a parte superior. Então, 320 menos 135. Por quê? Porque é o cone de baixo. Eu quero a diferença entre eles. A gente tem que 185 centímetros, 185 centímetros cúbicos é de sorvete de baunilha. Seguindo, agora eu preciso descobrir quantos de cada sorvete eu consigo produzir. Então, de chocolate, ele informa no enunciado que são 1000 litros de chocolate que ele tem disponível. Quantos sorvetes eu vou conseguir preencher? Quantos cones eu vou conseguir preencher? Eu divido, então, 1000 ml, né, 1 litro, por 135 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é igual a ml, tá? Só para deixar claro. Então, a gente tem que quantidade de sorvete de chocolate, que esse T, é igual a 7,4. A gente faz a mesma coisa para o sorvete de baunilha, no caso. Mas o que muda é que agora a gente tem 2.000 litros. Então, 2.000 litros não, 2.000 milímetros, ou centímetros cúbicos. Então, 2.000 dividido por 185, a gente tem 10,81. Porém, qual que é o mínimo que a gente consegue produzir? O mínimo é a menor quantidade, então a gente consegue produzir somente 7,4 sorvetes. E essa é a resposta final. Na questão 63, a gente tem o seguinte: a planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica plana obtida a partir da superfície do sólido em questão. Assinale das alternativas a seguir aquela que contém as figuras bidimensionais contidas na planificação de um tronco de cone. Eu não coloquei aqui as alternativas, porém vamos lembrar como é que é um tronco de cone. Um tronco de cone, a gente tem um cone que é cortado no meio. Então, isso aqui, por exemplo, poderia ser o formato de uma xícara, de uma vasilha, de uma bacia e assim por diante. Quais que são as formas geométricas bidimensionais que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai ter uma base, um círculo maior, a gente vai ter um círculo menor e a gente vai ter como se fosse uma faixa. Como é que a gente pode chamar essa faixa? Ela é quase que uma coroa, né? Lembra da coroa circular? Que é um círculo maior menos um círculo menor. E a gente tem só aquela área em volta. Então a gente pode chamar isso aqui de seção de uma coroa circular e dois círculos, né? Detalhe, tem que ser círculo, porque círculo refere a toda essa área preenchida aqui, ó. Se a gente colocar circunferência, tinha alguma questão lá que falava circunferência, a gente estava referindo somente ao trecho de fora da bolinha, certo? Então, essa aqui é a resposta da questão 63. Uma seção de coroa circular e dois círculos.